Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma celebração, mais um dia de celebrar com o Be The Energy, esse projeto de expansão de consciência criado com muito carinho por mim e pela Beth Co, que hoje tiramos da semana para celebrar e comemorar os 3 meses desse projeto no ar. E agora com vocês, a lindíssima, digníssima, maravilhinda, explosiva Beth Co! Muitos fogos maravilhosos da minha explosão de felicidade de estar aqui com vocês. Mais um dia celebrando os 3 meses do Be The Energy. E hoje, sexta-feira, estamos aqui lançando mais um novo quadro para muita reflexão e esperamos que muita expansão da consciência. Qual é o nome do nosso quadro, Fabi? O dito pelo não dito. E quem foi que disse que não disse? Eu não sei, mas eu aqui não fui. Todo mundo diz, e a gente trouxe hoje um dito popular que é: pau que nasce torto, morre torto. Quem acredita nisso? Além do pessoal da Uchan, é claro, que essa música tá me enferrujando. Desde que a gente criou isso aqui, gente. Eu ia até trazer ela de fundo, mas eu não vou fazer isso com vocês. E desde que a Fabi me falou que ela só pensava nesta música, eu também passei a pensar nesta música. Mas isso serve para a nossa reflexão, para ver como isso está entranhado nas nossas vidas e a gente não se dá conta, né? Então, assim, a gente vai crescendo, a gente nasce, a gente cresce e a gente vai se impregnando de todas essas informações implícitas, subliminares. E a gente traz isso para o nosso cotidiano. Isso faz com que a gente crie crenças, pontos de vista que são altamente limitantes. Mas como isso tudo é muito sutil, é muito por baixo do pano que chega para a gente não percebe. E a gente passa a acreditar que a gente é aquilo ou que aquilo é a verdade. E aí a gente acredita que a gente é aquele pau que nasceu torto. E a gente nasceu? Porque não basta ter a síndrome de Gabriela, né? Do que eu sou assim, sou sempre assim, nasci assim, Gabriela, porque aí é ela, entendeu? Agora o pau que nasce torto é torto, gente. Já tem que deixar bem claro que é torto, que tem alguma coisa errada, que já é fora do padrão. Então, quando a gente foge do padrão, a gente é o torto. Aí são duas visões, né? É aquela questão do que você se acha que você é torto, porque você está o tempo inteiro se julgando e acreditando que o que você faz é certo ou é errado, ou que você fez escolhas que não deveria fazer, ou que você agiu da forma que não deveria fazer. Mas, por outro lado, o ser o torto é aquele que está fora do padrão, a chamada ovelha negra. Então, onde é que você se encaixa? Qual é o seu ponto de vista e as suas crenças com relação a isso? Isso é uma reflexão. É só para a gente ir destrinchando esse ponto de vista que a gente está trazendo aqui para vocês, que é apenas o nosso ponto de vista, tá? E então, quando você pensa em pau que nasce torto, morre torto, você pensa o quê? Que você precisa se consertar? Que você é errado? Que você está Pior de errado? tudo, que você não tem conserto. Afinal, você nasceu assim, vai morrer assim, vai viver assim, vai morrer assim. E tá tudo bem, porque isso é uma grande justificativa. Afinal, né? Eu fui o pau que nasceu torto e vai ser assim pro resto da minha vida. E eu não preciso fazer nada, não posso fazer nada, né? E tá tudo bem. Pois então, dentro dessa perspectiva,
a gente vai abordar um pouquinho a questão das crenças, né? As crenças que a gente vai absorvendo desde que nós nascemos. E a gente acredita que é ali que as crenças se instalam. Algumas sim, mas existem outras crenças que a gente já traz no nosso DNA. E o nosso DNA a gente traz de onde? Da nossa ancestralidade. E a nossa ancestralidade nos deixa um legado imenso de tudo que eles viveram, de todos que eles trouxeram para a vida, né? De tudo que eles trouxeram para essa realidade. E como nós sabemos que as gerações anteriores tiveram menos do que nós, menos acesso a tudo, menos acesso à informação, menos acesso à cultura, menos acesso à tecnologia, à ciência, né? Porque nós nascemos lá na idade, antes da Idade da Pedra, e nós fomos crescendo e evoluindo. E todos eles fazem parte da nossa ancestralidade. Então, nós trouxemos no nosso DNA, gravado no nosso DNA, todas essas experiências, nem sempre tão fáceis de serem vividas. E aí a gente toma isso tudo como realidade, porque veio, está no nosso DNA, faz parte das nossas células, faz parte da nossa vida. E como nós também, ao nascermos, somos educados por pessoas de gerações anteriores, ou seja, os nossos pais, os nossos professores, os nossos tios, às vezes pais adotivos, né? Eles são de outra geração. Então, eles trazem também as crenças daquela geração. E nós vamos absorvendo tudo isso, trazendo para a nossa realidade. E como as gerações anteriores se culpavam muito, se julgavam muito, porque a sociedade estava construída sob outros padrões educacionais, culturais, filosóficos. Então, a gente acredita que tudo isso é errado e a gente passa a julgar, né? E a se julgar, se autocondenando por tudo que nós fizemos, ou por pelo menos algumas coisas que nós fizemos. E passamos a acreditar que nós estamos errados. E quando a gente acredita que a gente está errado, muitas vezes a gente joga a toalha, né? Porque a gente acredita que a gente não pode mudar. Que a gente nasceu e que a gente aprendeu isso e que não tem mais jeito. E a gente já sabe que a gente pode, que já está disponível para a gente isso, que hoje nós temos processos que fazem a ativação do DNA e que muita coisa do nosso DNA, enquanto coletividade, já está sendo alterada, não só individualmente. Não é isso mesmo, Fabiana? Isso aí. E veio para mim também uma outra percepção, né? A gente fala muito, pau que nasce torto, morre torto. Geralmente, a gente está falando também do outro. O quanto eu estou me limitando a receber do outro por julgar que ele é menos do que eu, ou que ele não tem nada para me ensinar. Quando que eu estou dizendo que o caminho dele é torto? E quem disse que o caminho torto é o pior caminho? Nas estradas e nas curvas da vida, né? Que encontramos, às vezes, muitas belezas. Então, quanto eu estou me limitando a dizer assim, aquela pessoa não tem jeito, eu tiro muito pelo relacionamento do meu pai e da minha mãe, né? Mas seu pai é assim, é assim, é assim, é pau que nasce torto, morre torto. E aí você fica ali, naquele relacionamento com a pessoa, não recebendo dela, né? E criticando e julgando aquilo e dizendo, ok, é uma desculpa para a pessoa sempre ser assim, eu não pedi nada dela mesmo, porque ela é uma pessoa que não tem contribuição, não vai contribuir e vai continuar sendo sempre assim. Então, quanto que eu estou erguendo as minhas barreiras para dizer que eu não posso receber de uma pessoa? Né? Então, quantas pessoas, digamos assim, quantos best-sellers a gente tem visto, né, dos escritores, de pessoas que se envolveram, sei lá, com drogas, com crimes, com um monte de coisa, que eram considerados
os paus que nascem tortos. E, de repente, tiveram uma mensagem muito interessante para passar para as pessoas, quando resolveram trilhar outros caminhos. Mas quanto que a nossa sociedade está julgando que essas pessoas não podem trilhar outros caminhos? Quanto julgamento e ponto de vista a gente está tendo para receber do outro, porque a gente julga que o que ele faz não é certo. Então, eu não tenho nada para receber. E eu tinha um amigo que era muito engraçado, que ele falava assim, para alguma coisa eu sei que eu sirvo. Aí a gente falava, ah, é? Porque a gente ficava assim, isso daí não serve para nada, fulano não serve para nada. Ele falou, eu pelo menos tenho certeza que para alguma coisa eu sirvo. E a gente falava para ele, para o que você serve? Para mau exemplo, pode ter certeza. Então, assim, é engraçado, é uma piada, mas é pelo ponto de vista. O quanto que eu olhar o que não está sendo contribuição para o outro, me faz refletir sobre o que pode ser contribuição para mim, né? Ontem eu estava vendo uma live dos meninos sobre o livro do Napoleão Hill, né? Pensa em Enriqueça, que ele toca num ponto muito que me chamou muito a atenção, né? Por que que a sociedade está sempre aprendendo pelos erros e acertos, né? Já que o pau que nasce torto morre torto, então ninguém tem chance de errar nem acertar. Isso está pré-definido. E se a gente parasse para observar o outro como contribuição, que tudo aquilo que ele fez, julgado como errado, foi uma contribuição para me mostrar que aquele caminho não seria a contribuição que eu preciso neste momento. Nós vivemos numa sociedade dual. O quanto o outro está colaborando para que eu não passe por aquilo, para que eu sobrecrie tudo aquilo. Mas por que que a gente continua replicando esses pontos de vista? E se isso pudesse ser um ponto de colaboração, de cocriação? Por que que a gente precisa ficar... me chamou a atenção porque, assim, ele trouxe para um lado do... Já que alguém já errou, por que que você vai errar de novo para perder tempo para não ir para frente? Né? Nós estamos numa linha de evolução. Então, se lá atrás alguma coisa já não serviu, ok, como que eu sobrecrio? Também não é negar aquilo. Para eu julgar que aquilo não serviu, alguém foi lá, experimentou, fez, recebeu e julgou que a contribuição não era aquela que eu queria. Ok, então como que eu posso sobrecriar isso aqui e não repetir isso aqui e não criticar? Tá vendo? Quantas experiências dão errado, gente, até que o inventor tenha a sua experiência certa? Né? Então, se a gente julgar pela pessoa só pelo que ela está fazendo neste momento, será que eu estou recebendo toda a grandiosidade que ela é capaz de me trazer? Se eu me julgar que eu sou pau que nasce torto e vou morrer torto, será que eu estou me dando a oportunidade, né, de ser um outro pau? Como seria, gente? Nem torto, nem direito, né? Colorido? Apenas um pau. Ah, Fabiana. Aí você falou dessa questão, né? Eu me lembrei de pais e filhos, né? Quanto que os pais servem de exemplo para os filhos, né? E me lembrei de uma história contada pelo Rosando Crisley. Ele é um palestrante espírita bem conhecido, acho que ele é da Paraíba, se não me engano. E ele é uma pessoa assim, muito leve e divertida, eu gostava muito de ouvi-lo falar, ultimamente eu não tenho ouvido, por uma questão de tempo mesmo. Mas ele conta que a mãe dele recebeu em casa uma pessoa, né, que estava grávida. Ela foi trabalhar na casa deles e essa pessoa estava grávida. E o filho estava para nascer e tal, e ela ia contar para o filho, pretendia contar para o filho, né, quem era o pai. Só que o pai era uma pessoa tida como fracassada, né, vivia bêbado, né, caindo na esbórnia. E a mãe do Rossandro aconselhou-a a não contar essa história. E ela disse, o que é que eu vou dizer para ele? Aí ela disse assim, crie uma imagem do pai e conte para ele essa história e sustente essa história. Então ela criou, né, uma imagem de um pai que morreu, né, num acidente, mas que era muito bem sucedido, era um advogado muito bem sucedido, uma pessoa de bem e tal, e tal, e tal. Esse rapaz cresceu, né, se tornou um homem, e lá um dia
a mãe do Rossandro, né, encontrou com essa senhora e ela contou que o filho hoje era um homem muito bem sucedido, era um juiz, né? E estava muito bem de vida, e tinha constituído família, e era muito reto, correto e tal. Tirando todas essas questões de julgamentos, de mentira, de tudo isso, né? O quanto aquele ser, né, se baseou na história que a mãe contou para se expressar na vida, né? Ele se expressou de uma forma que foi contribuição para todos, né, dentro daquele contexto em que ele estava. Ao passo que, se ele tivesse provavelmente ouvido durante a vida inteira uma outra história, né, ele poderia não ter sido o ser que ele veio ser, né, e ser contribuição, né? Então, assim, o quanto a gente ouve as histórias das nossas famílias e nós somos mimetizados. O Axis tem uma ferramenta chamada de mimetização, aonde nós copiamos, né, as histórias das nossas famílias e nos tornamos tão parecidos e tão semelhantes que a gente termina não sendo a gente, né? A mesma coisa diz a constelação familiar, quando nós, dentro do nosso sistema familiar, representamos outros personagens, né? Nós deixamos de ser o nosso ser, do nosso ser se expressar, né? Para estar naquele papel que não é o nosso, né? Então, assim, quanto a gente precisa efetivamente despertar para quem somos, para sermos verdadeiramente quem somos, né? E se não estivermos satisfeitos com o que estamos vivenciando naquele momento, com o que estamos experienciando naquele momento, vamos para a mudança. Porque não é porque é assim que a gente tem que ficar assim a vida inteira. A vida é mudança, a vida é movimento. E o movimento nos chama para a ação, porque movimento é ação. O que é mais importante? É a gente viver a nossa verdade, é a gente ser quem nós somos, quem nós viemos ser, e dar a colaboração e a contribuição que nós viemos dar. Falando um pouquinho sobre verdade e mentira, hoje, gente, é dia do hipnólogo. Parabéns para mim, para todos os meus colegas. 25 de setembro, dia do hipnólogo. E me veio uma frase, eu não vou lembrar o nome de quem é, mas eu recebi num curso de hipnose, que é fake until you make it, né? Que em inglês é finja até que você faça isso. E o que, eu lembro que quando eu vi essa frase, foi logo depois que eu tinha feito um curso de barras, que a gente falava muito sobre verdade, verdade, verdade. Aí eu fiquei muito puta. Eu falei, porra, eu venho para um curso de hipnose, o cara vai falar pra eu fingir até eu conseguir fazer. Mas depois que eu baixei as minhas barreiras e recebi dessa frase, não é que ele quis dizer para que nós mentíssemos. Por exemplo, todos nós que estávamos ali naquele curso tínhamos escolhido ser hipnólogos e trabalhar com aquilo. Mas nós estávamos ali fazendo o nosso primeiro curso, né? Toda vez que a gente está começando a fazer alguma coisa, a gente não tem experiência, certeza, bagagem, o raio que te parta. Então é bem essa história, né? Então, quem eu sou? Eu escolho ser um hipnólogo de respeito, com conhecimento, que faz um bom trabalho. Então, quando eu vou atender o meu primeiro cliente, eu já sou este profissional. Embora eu ainda não tenha... Porque eu posso criar, né, 20 atendimentos antes do meu primeiro atendimento? Não vai dar, gente, entendeu? Eu posso criar 10 anos de profissão no meu primeiro atendimento? Não vou criar. Entendeu? Então, o primeiro é ser honesto. Ok, estou começando agora, mas já fiz treinamento, já fiz teste, tá? E você vestir a capa do mago. Você não está mentindo para você. Isso é uma escolha sua. Ela já é uma verdade para você. Mas dentro dessa realidade, com os pré-requisitos dessa realidade, você ainda não tem
tudo isso que dizem que você tem que ter para ser alguma coisa. Mas você já escolheu que você é aquilo. Então, isso que ficou esse recado para mim, né? Então, ser verdadeiro com você é ser verdadeiro com a sua escolha. Embora você ainda não tenha toda essa bagagem que às vezes a gente se culpa ou se cobra por conta disso, mas você decidiu, você está ali, você abraçou a sua causa. Isso é uma verdade para você? Ser um profissional desse jeito? Mentir para mim é uma pessoa que estou fazendo isso só por dinheiro, entendeu? Não tô nem aí para estudar. E aí eu vou atender alguém e falo, não, eu faço isso pelo bem da humanidade, eu estou sempre me reciclando, sendo que você escolheu que você é um profissional que quer trabalhar só por dinheiro, então tudo bem, cada um com as suas escolhas. Mas percebe? Tem coisas que a gente não tem nesse tempo e espaço, mas que para a gente já é verdade. Então, quando eu escolho ser expansão de consciência, né? Embora você seja um usuário de energia ainda, como a gente brincou aqui esses dias, gente, a partir do quem está aqui, quem está vendo esse vídeo, quem está aqui com a gente hoje ao vivo, vocês já fizeram essa escolha. Então, eu já sou um ser de consciência expandida. Ai, mas eu só fiz um curso, eu nunca fiz um curso, é a primeira vez que eu venho aqui. Verdade? Se você já deu esse passo, já fez essa escolha, e aí o pau que nasce torto, até ele melhorar, ele vai ter que fazer uma faculdade, casar, ter filho, não sei o quê. Não, ele vai morrer torto. Não, se a partir de agora você tomou uma escolha, ok, eu escolho ser o dono da minha vida, eu escolho honrar as minhas escolhas, ainda que seja o seu primeiro dia dessa decisão, isso já é a sua verdade, não é mais a sua mentira. Então, o que é mentira e o que é verdade? Quantas mentiras eu estou contando para mim mesma, para não viver a minha verdade? Faz sentido? É verdade. Eu estava me lembrando que eu fiz uma mentoria uma vez e ela dizia assim, finja até você alcançar. Ela usou essa mesma frase que a Fabiana. Só que nesse caso era assim, você acha que você não sabe falar em público? Finja que você sabe e vá lá e fale. E ok. E aí eu me lembrei que há muitos anos atrás eu fiz um curso de oratória. E o professor disse uma coisa que eu nunca me esqueci, que ele disse assim, se você estiver falando e você errar, não se preocupe, continue, porque o público não sabe o que você ia dizer. Só quem sabe que você errou foi você. Então, só quem sabe que você pulou uma fala é você. Então, continue. E assim, a vida. Se você acha que você errou, que você fez alguma coisa que você não devia fazer e você está lá se julgando, chuta, né? Chuta o pau da barraca e segue. Os outros não estavam esperando nada de você. Quem criou a expectativa foi você. Uma expectativa em cima de você mesmo. E quando você se cobra, é você se auto-julgando. A gente vive, a gente passa a vida querendo cumprir, não, estou procurando aqui a palavra, atender as expectativas que a gente acha que o outro tem sobre nós. Muitas das vezes, a expectativa do outro não é a que a gente acha que tem, que o outro tem. Aquela expectativa foi a gente que criou em cima dos nossos filtros. E aí a gente passa, às vezes, a vida inteira querendo agradar pai, mãe, irmão, marido, chefe, pensando que é aquilo que ele quer da gente. E a gente vive uma mentira, porque a gente só quer agradar e às vezes a gente não está agradando. O outro não está nos dizendo nada e a gente está aqui fazendo e girando em torno de alguma coisa que não leva a lugar nenhum. E depois a gente ainda faz o auto-julgamento, né? Se cobrando de alguma coisa que não tinha ninguém cobrando. Expansão de consciência significa a gente estar atento a isso e a gente perceber aonde a gente está preso nesses loopings, nas crenças, nos pontos de vista inflexíveis que às vezes a gente tem. Eu tenho assim experiências na minha vida
que já com determinadas pessoas, na hora que a pessoa começa a falar, eu já levanto a barreira. E hoje eu já tenho consciência, né, que naquele momento que a pessoa abriu a boca, a minha barreira levantou. Então, às vezes, eu estou ali conversando com a pessoa, ouvindo o que ela está dizendo, e dizendo, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Interessante ponto de vista, interessante ponto de vista, interessante ponto de vista. Para que eu não reaja, né? E eu não crie uma armadura para não receber daquela pessoa. Às vezes aquela pessoa está me trazendo uma pérola e eu não estou percebendo porque eu levantei as barreiras, porque eu estou julgando ela. Então, vamos baixar as nossas barreiras para o outro, vamos baixar as nossas barreiras para nós. Vamos sair do auto-julgamento e do julgamento do outro. E vamos também deixar de ter expectativas e de achar que o outro tem expectativas com relação a nós. Tudo somos nós que criamos. Tudo somos nós que criamos. E então, vamos expandir e trazer isso para a nossa consciência. E, gente, eu vejo, pelo menos no meu ponto de vista, eu vejo uma mudança muito grande. Quando eu comecei a fazer reuniões e falar em público, tinha sempre uma pressão de que o orador não podia errar, não podia gaguejar, não podia tropeçar no palco. E hoje a gente vive uma época totalmente diferente. Pelo contrário, as pessoas se conectam quando a pessoa tropeça, quando ela gagueja, quando ela faz alguma coisa. Por quê? As pessoas estão cansadas da sociedade do espetáculo. Elas querem ver a verdade. E quem nunca gaguejou, gente? Quem nunca tropeçou? Tem um exemplo que para mim foi marcante, de uma sacada maravilhosa de uma pessoa que eu amo, que é a Maria... Agora me deu... A Trajano, das lojas do Magazine Luiza, Luiza Trajano. Eu acho ela uma pessoa fantástica, já vi várias palestras dela, um beijo para ela, se ela estiver vendo esse vídeo, espero que sim um dia, como pode melhorar, mas ela é uma empresária bem sucedida, e um belo dia ela estava na rua, nesse tempo de internet, com transmissão ao vivo, e ela caiu no meio de um negócio, não lembro o que foi. E foi aquele burburinho, né? Porque ela caiu, a Luiza caiu, a Luiza caiu, a Luiza caiu, a Luiza caiu. Cara, ela foi tão rápida e o time de marketing dela tão incrível que à tarde estava rolando no horário nobre da Globo, assim, a Luiza já caiu, agora quem caiu foram os preços. Gente, isso é uma sacada incrível. Então a gente fica cheio de ponto de vista de que isso arruinou, entendeu? Alguma coisa, quando na verdade é o jeito que você olha para aquilo. Eu lembro, quem nunca assistiu os filmes do Jack Chan, gente? Eu ficava esperando o final do filme só para ver passar os erros de gravação. Quem nunca assistiu um negócio que passa os erros de gravação no final? É a parte que a gente mais conecta. Hoje, os vídeos que mais viralizam na internet são vídeos sem muita produção. O Whindersson Nunes bombou fazendo vídeo sem camisa no quarto dele com o celular mequetrefe. Entendeu? Por quê? A pessoa escolheu viver a verdade dela. Quando você vai numa palestra, que o palestrante é todo engomadinho, que fala sem olhar para a pessoa, não conecta. Então, hoje as pessoas querem ver o real, querem ver a verdade. E imprevistos acontecem em qualquer lugar. Só não erra quem não faz. Entendeu? Então você tem um jeito de não errar, não faça nada, fique aí no seu cantinho, tá tudo bem. E a gente faz 3 meses que resolveu colocar nossa carinha linda e maravilhosa aqui. Hoje estamos celebrando com vocês, né? Porque as pau torto aqui encontraram mais um monte de pau torto por aí. Olha que maravilha! Vamos entortar tudo isso, gente! Pois é, e uma das coisas muito importantes para a gente viver a nossa verdade é ser coerente. A coerência, né, do que a gente é com o que a gente vive. Não dá mais para a gente fazer de conta de ser o que não é e de viver uma verdade que não é a nossa. A gente passa a viver uma vida sem coerência, sem autenticidade. Quantas pessoas hoje estão atrás da autenticidade? Eu acredito que muitas, né? Embora no planeta hoje haja uma massa que ainda vai atrás da falsa, digamos assim, né? É que ser autêntico não é ser perfeito, né, Beth? Isso. Eu acho que hoje a gente usa isso muito como sinônimo na nossa sociedade, que ser autêntico é ser perfeito. Na verdade, ser autêntico é se reconhecer
dentro da sua imperfeição. E uma coisa que eu aprendi na minha jornada de vida é que estamos aqui nessa realidade como seres humanos, né? E como seres humanos, a gente precisa aprender a se acolher na sua humanidade. E quando a gente se acolhe na sua humanidade, a gente consegue acolher a humanidade do outro, percebendo que todos somos imperfeitos. Neste momento, Muito nesta bem, realidade. Margarete. Vulnerabilidade, eu acho que é uma palavra que está muito Vulnerabilidade, em é isso voga mesmo. hoje. E é Isso muito mesmo. isso. Autenticidade requer vulnerabilidade. Com certeza. E o quanto nós estamos nos permitindo ser vulneráveis, assumindo a nossa autenticidade e sendo coerente. Eu acho que esse é um grande gancho para a gente poder dar um grande passo na nossa vida, né? O quanto eu estou sendo coerente e autêntico e me permitindo estar vulnerável. E quando a gente passa a não se julgar, eu ia dizer que uma coisa que eu não devo dizer. Afinal de contas, esse vídeo vai ficar gravado. E um dia, quando eu disse um palavrão, a primeira vez na minha vida, os meus filhos disseram assim: minha mãe, você disse porra. Eles ficaram assim: olha, a minha mãe fala porra. Foi assim, uma coisa do outro mundo para eles, mas assim, me colocou num lugar, né, tipo assim, de igualdade, né? Poxa, ela também fala isso. Então, quantas vezes ao ser autêntico, né? A gente conecta com o outro. E o outro está precisando justamente disso para se conectar com ele, com a autenticidade dele, né? Com a vulnerabilidade dele, com a coerência dele. Porque a coerência dele é só dele, porque a verdade dele é o ser dele. E a gente passa pela vida, né, acreditando, muitas vezes, não sempre, é claro, mas em alguns aspectos da nossa vida, que as coisas não podem mudar, né? E que, às vezes, a culpa das coisas não mudarem é nossa, né? Então, a gente fica em situações que não são agradáveis para a gente, mas que a gente não dá o passo para sair, né? Porque a gente não acredita na mudança, porque a gente se julga culpado. Quando a gente assiste televisão, quando a gente assiste filme, sempre tem uma frase. Aconteceu alguma coisa, alguém diz assim, a culpa é minha. Ou é por minha culpa. E às vezes o outro ainda diz, não, a culpa não é sua, não é minha. E aí as pessoas ficam brigando para saber quem é culpado. E o quanto a gente está preso nesse sistema de culpa que a gente herdou e que a gente não cabe mais nele. Se a culpa é minha, bota onde eu quiser, inclusive no lixo, tá? Isso mesmo, Fabiana. Se a culpa Então, é minha, eu faço com ela o que eu querer. A gente pode pegar essa culpa e jogar no lixo e sair da autoculpa, do autojulgamento, do julgamento do outro, da expectativa em cima da gente, da expectativa em cima do outro, e viver uma vida mais leve, onde a gente vai para a mudança, buscando o que nos faz feliz, o que nos traz felicidade, o que nos traz leveza e diversão. E falando em diversão, hoje a gente veio aqui para celebrar. E para celebrar, a Margarete está sugerindo... Ah, eu já coloquei aqui. Pode deixar a música do Tchan, gente. A gente vai celebrar. A música Milhões. Começar de Novo e Contar Comigo. Vai Essa eu não valer a conheço. pena ter amanhecido, ter se revelado, e o resto eu não sei. Pô, essa aqui, gente. A música do Ivan Lins, ele é linda. Que voz linda, hein? Que voz linda aí, Beth. Obrigada, minha flor.
Cadê? Não dá para ouvir, Fabiana. Você está de fone de Ai, que ouvido. droga! Ah, por isso eu tô de fone. Esqueci. Dá um fone. Pô, tava tão legal que só eu me divertindo. E tem aquela música da Gabriela, hein, que não pode cantar. Eu sou mesmo assim. Eu nasci assim. Eu sou mesmo. Não, agora tá. Não. É isso, gente. Agora todo mundo vai ficar com essa música na cabeça também, porque eu sou dessas. Eu não ia ficar com essa música. Agora, já que você colocou essa, você coloca outra. Começar de novo e contar comigo. Pode. Peraí, gente, eu não sei nem pesquisar. Começar, para a gente saber que a gente pode começar a cada 30 segundos, que a gente está sempre disponível para mudança, que a gente pode sim ser mais autêntica. Qual que é o nome da música, gente? Qual é a música? Conta comigo. Começar de novo. Peraí, é conta comigo ou é começar de novo? Não, é começar de novo. Do Ivan Lins, essa música. Ela é linda. É muito linda. No final das minhas classes de barra, eu sempre canto essas músicas com a turma. São muito boas. Essas músicas são assim fantásticas. Tem músicas que são verdadeiras pérolas, né? Aí, ó, com palmas e tudo. E essa canção que eu vou tocar aqui é uma canção que foi lançada por uma grande cantora. Foi uma canção que eu compus com o Vitor para uma série de TV. E que... Tem como aumentar? Não. Viajou sozinha. Eu não sei onde que é o som aqui no computador para colocar bem na saída. Começar de novo. Começar de novo e contar comigo. Bora, gente. Vamos soltar a voz, então. A pena Ter amanhecido, ter me revelado, ter me conhecido, ter virado a mesa, ter sobrevivido. hoje a gente está brindando a vida, as novas escolhas, as mudanças. E não esqueçam que nós começamos a semana falando do começo. Não esperem, comecem, façam, deem o primeiro passo. E um brinde a todos nós. Um brinde! Tchim, tchim. 6 vezes Subdenergy! Muito mais vezes por aí! E como a festa não para, porque aqui não para, não, tá? Segunda-feira tem mais lançamento, uma surpresa bafônica. Porque o Be The Energy está literalmente crescendo e expandindo. Então, se eu fosse vocês, não perdi as novidades da semana que vem, viu? Tem mês chegando... Tem novidade chegando, tem muita coisa chegando. Esses 3 meses foi só para esquentar os motores. É isso mesmo. E vocês, gratidão por estarem conosco. Graças! Viva a vida! A foto, gente! Viva nós! Gente, canta. Ana Rosa, canta aí. foto, Como gente. uma onda no mar, Ana Rosa. A Ana foto, Rosa. todo mundo brindando! Tirar uma foto com todo mundo brindando! Aê, sabe- todo mundo pose para foto. Pose Quem pra sabe tirar um print da tela? Print. Gratidão! Quem sabe